você quer melhorar a sua autoestima, porém tá cansado daquelas dicas fúteis, estéticas, que vão só mexer na parte externa e que acontece com um monte de paciente minha, gente, que faz cirurgia, implante de prótese, mexe no rosto, botox, um monte de procedimentos e continua se sentindo mal, porque a parte mais importante da autoestima não foi corrigida. E se você tá cansada desses conteúdos rasos, que só falam da parte externa, que é realmente entender como você corrige, desenvolve uma boa autoestima, esse vídeo foi feito pensando em você. Quando a gente pensa na autoestima, para além dessa parte fútil, para além dessa parte estética, que sim é muito importante, porque a forma como a gente se vê e a forma como a gente se apresenta para o mundo reflete muito sobre as histórias que a gente carrega, sobre o que a gente acredita, né? Nossa visão de mundo, se eu sou uma pessoa romântica, se eu sou uma pessoa que não é tão romântica, né? Essas imagens que vêm atreladas à nossa comunicação, seja ela verbal ou não verbal, que compõem essa imagem que os outros vê, ela é sim muito importante, só que ela não pode ser o objetivo primário. E hoje, com a era das redes sociais, de inteligência artificial, fica muito fácil a gente montar uma casquinha externa, linda, perfeita, maravilhosa, e vender isso para as pessoas como se aquilo ali fosse nós. Porém, isso não é autêntico e vai gerar uma sensação de vazio dentro de nós, que com o longo do tempo a gente vai criando um buraco, uma cratera enorme dentro das nossas emoções. E a sensação de vazio, o sentimento de indignidade, de não pertencimento, de não merecimento começa a vir e ruir toda essa parte externa quando ela não é autêntica, quando ela não respeita a nossa essência. A gente precisa começar entendendo que cada pessoa é única. Não adianta você tentar reproduzir uma dica de uma blogueira que para você não necessariamente vai funcionar. Pode até ser que seja uma dica muito boa, só que se a gente não entender que a nossa biologia, a nossa estrutura, a nossa arquitetura, os nossos traços são diferentes, cada vez que a gente vê algo que na blogueira fica bom, que na gente talvez não fique, a gente vai achar que tem um problema em nós. E na verdade, talvez apenas a nossa biologia, isso é um fato, seja diferente, a nossa arquitetura, o nosso biotipo, tudo isso seja diferente. O que não significa que tenha um erro em você. E eu comecei com esse tópico porque, com redes sociais, com toda essa parte hoje da influência digital, muitas vezes a nossa mente, por mimética, ou seja, ela quer imitar, ela quer comparar o tempo todo, a nossa mente ela é muito boa em fazer isso, para que a gente aprenda constantemente com base no princípio da dualidade, ou seja, pega A, pega o B e compara. A gente fica se comparando com uma pessoa que tem uma realidade extremamente diferente da nossa. E daí, quando a gente não consegue ter aquele mesmo resultado, né? Talvez colocou ali uma roupa similar e não se sentiu tão bonita, a gente acha que tem um erro conosco. O que não é verdade. Talvez só não esteja adequado a você. Então, eu gosto sempre de começar esclarecendo isso. E aí vem da gente aprender a observar qual que é a nossa arquitetura, qual que é a nossa individualidade, qual que é a nossa biologia. E aqui, gente, isso envolve sim um pouco dessa parte externa, da gente aprender a olhar no espelho e ver quais são os nossos traços, qual é a história que a gente carrega, o que a nossa postura está comunicando. Sim, a gente vai olhar para o externo, mas principalmente porque a parte mais profunda do nosso ser, das nossas histórias, das nossas crenças, ficam armazenadas no nosso corpo. Ou seja, tudo aquilo que você carrega na sua psique vai estar armazenada nos seus músculos, nas suas faces, nos seus tecidos, na sua vitalidade, em tudo aquilo que você expressa. O seu corpo é um reflexo daquilo que está dentro de você. A forma como você cuida do seu corpo é um reflexo da forma como você se trata. E se eu não consigo me cuidar a ponto de escolher um alimento saudável, isso mostra que eu carrego crenças que eu não mereço. Crenças de que eu não sou boa. Se eu como um alimento que eu sei que é um lixo, com todo respeito, eu digo para mim mesma que é isso que eu mereço. Se eu não consigo ter disciplina para fazer um exercício, mesmo sabendo que é saudável, eu digo para o meu corpo que eu não mereço. E aí que começa a verdadeira autoestima. Quando a gente percebe essas histórias mentais que a gente carrega,
as crenças que vêm junto com elas, e a gente faz esse exercício de limpeza, de tirar tudo isso que é lixo mental, de historinha que a gente contou para nós mesmas, limpar e começar a se tratar com respeito. Porque se eu quero me amar, como eu posso fazer isso comendo porcaria, não fazendo um exercício, se isso é essencial para minha saúde? Ah, mas eu não consigo porque eu não tenho recurso. Eu não consigo, ou eu acho fútil uma pessoa que faz exercício, que faz dieta, porque uma pessoa dessa não deve fazer nada da vida e eu quero ter sucesso. Percebe que são histórias que talvez você tenha ouvido de alguém que você amava na sua infância? Quais são as histórias que você ouve quando vem essa voz do boicote do pensamento? E aqui, gente, eu não tô falando sobre o exercício, sobre a alimentação, para que você pense só na parte externa, mas sobre a forma que você se trata. Porque quando você escolhe comer uma comida que realmente te nutre, quando você escolhe fazer o exercício por você e se amar, se dar esse carinho, tirar esse tempo para olhar para si, você por consequência vai ter uma melhora na sua postura, uma melhora na tua musculatura, uma melhora sim na parte estética. Só que ela nunca foi o objetivo primário. E sim, melhorar essa relação como você se sente com você mesma. Existe aquele ditado, né? Uma alma forte necessita de um corpo forte. Então, se você quer ter um ser enraizado de força, coragem, autoconfiança, se você tem um corpo que corresponde a isso, você vai ver que isso se externaliza muito mais fácil. E não tente criar a autoestima do nada. Isso é um processo, é uma jornada de construção diária, onde todo dia a gente escolhe olhar para nós mesmos e trazer esse movimento mais profundo do que realmente eu quero para minha vida, o que eu penso na minha vida para os próximos 5, 10 anos. Muitas vezes, eu acho que é muito legal abrir isso para vocês, eu não faço um exercício físico porque, nossa, eu tô animada para o treino. Às vezes eu faço porque eu quero evitar uma dor lá na frente. Exemplo, eu atendo muitas pessoas que estão já com dificuldade de locomoção. E o simples fato de sentar e levantar numa cadeira já é problema, já tem dificuldade. E se normalizou isso como algo natural da idade. Mas na verdade, se a gente tem massa muscular, se a gente tem um estilo de vida ativo. Meu avô, aos 91 anos de idade, ainda trabalhava todos os dias e ia de bicicleta pro banco. Subia em árvore. Ele me ensinou que trabalhar nunca matou ninguém. E vendo ele de andadorzinho, dando 10 voltas ao redor da casa de manhã, 10 voltas ao redor da casa à tarde, me ensinou que esse fato de você escolher fazer por você aquilo que só você pode fazer é autoestima, é amor próprio. Então toda vez que eu penso em desistir e não seguir o combinado que eu tenho comigo mesma, eu lembro do que eu quero lá no futuro. Eu quero conseguir sentar e levantar da cadeira sozinha. Eu quero conseguir fazer as coisas sozinha, com autonomia, com discernimento, com consciência. E para isso, eu preciso hoje tomar a decisão de fazer o exercício. Então, eu levanto e vou treinar. Quando eu penso nisso também, sobre essa disposição, essa vitalidade, uma memória que funcione, eu penso várias vezes antes de comer um alimento que eu sei que não é saudável. Isso é desenvolver a verdadeira autoestima. É quando a gente para de ouvir as desculpas que a gente conta e começa a prestar atenção naquilo que de fato existe dentro de nós. E entenda que não é o que existe dentro de nós da boca para fora. São essas histórias mais profundas que a gente carrega. Então, quando a gente cresce ouvindo que a gente não é capaz, que a gente não dá conta, que a gente não termina nada que começa, talvez sim você vai sofrer com um efeito sanfona, você vai sofrer, tipo, começa a se cuidar, se empolga 2, 3 semanas, cai de novo. Começa a se empolgar, se cuida, 2, 3 semanas, cai de novo. É natural que você faça esse ciclo. Porém, quando a gente entende esse padrão e entende que isso está associado a essa crença, gente, é só a gente reprogramar a crença. É só a gente trazer para a tua biologia, para o teu corpo, para o teu sistema nervoso autônomo que o problema é a crença. E daí a gente policia o pensamento e a gente para com o efeito sanfona. Então, se você quer uma verdadeira autoestima, uma coisa que seja profunda e duradoura,
você precisa olhar a forma como você se trata todo dia. Você não precisa fazer 1 milhão de rituais de skincare para dizer que você se ama. Só que o fato de você escolher um bom produto para o seu corpo, já que não tem porcaria, já é um eu te amo. Você pode ter uma rotina simples, prática. Eu mesmo, gente, não uso muita coisa. Eu uso 2 produtos, entende? Um sabonete e um hidratante. E é isso aí. E nem por isso não quer dizer que eu não me amo, entende? Ao contrário, eu me amo. Eu dedico um tempo curto, porque eu sou prática, e faço algo simples que funciona. E isso é um eu te amo. Então a gente não precisa complicar essa história de autoestima. A gente precisa aprender a se ouvir, se respeitar e respeitar a nossa individualidade, que é composta por todos esses traços que nós temos, desde traços físicos, a traços de personalidade, a traços de comportamento, as histórias, as crenças que carregamos. Então, quando a gente observa esses 5 pontos, a gente percebe que a vida que nós temos hoje é uma repetição dessas histórias e desses traços. Um exemplo estético para vocês entenderem agora. Se eu vejo uma pessoa que ela está toda vestida com uma roupa, né, preta, cinza, com aquele cabelo mais pesado, com uma maquiagem mais pesada, qual que é a sensação que isso me passa? Peso. Percebe que eu mesma já falei na frase. É uma coisa mais triste, melancólica, até mesmo depressiva. Quando a gente pega o padrão vibracional, gente, frequência de onda da cor cinza, em hertz, é a mesma frequência de onda da depressão. Curioso, né? Isso, se a gente olhar para nossa casa e ver tudo monocromático, tudo cinza, será que isso também não está comunicando com a gente? Será que isso não é uma externalização do que a gente sente? Se eu gosto, né, de tudo cinza, uso só roupa cinza, será que eu não estou externalizando para o mundo? Será que não é a minha alma gritando, ei, você não tá vendo que eu tô depressiva? Eu quero que vocês olhem ao redor e comecem a ver esses sinais que a gente está dando. Eu adoro verde, mas entende que esse verde aqui do armário, ele tem a frequência, ele ancora no nosso cérebro a energia de vida? Quando a gente olha o verde, o seu cérebro naturalmente faz uma neuroassociação com a natureza. Então, se eu quero me sentir bem comigo mesma, se eu quero me sentir viva, será que eu não tenho que buscar coisas que comuniquem vida? E será que se eu trouxer coisas que comuniquem vida para o meu ambiente, isso não vai ancorar essa mensagem no meu cérebro? Quando a gente aprende a interpretar esses sinais, tudo começa a fazer sentido. E é esse olhar atento e crítico, sim, que eu quero que vocês tenham. Mas não de autocrítica no sentido de julgamento, porque nós tendemos a ser mais críticos conosco mesmo do que até Deus seria conosco. Então, nunca se esqueça que a pessoa mais crítica na sua vida é você mesma. É com compaixão, é com amor, é com autocuidado, porém com autorresponsabilidade que a gente consegue transformar essa autoestima. É quando a gente tira essas casquinhas de que eu não sou capaz, então vou continuar assim mesmo. Quando a gente expõe toda essa história, toda essa sujeira que ficou dos nossos traumas e se dispõe a limpar essas feridas, a lavar esses machucados, onde a gente dispõe a perdoar, a desenvolver a força, a compaixão, entender o que aquele ferimento te deixou de ensinamento, é que a gente consegue fazer esse exercício de amor próprio. E daí você vai ver que naturalmente isso vai se externalizando para o mundo, dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você sente, que é o seu chamado. Entenda que a autoestima, nesse movimento mais profundo, e o próprio significado de beleza, de harmonia, é a repetição do padrão. Então, quando eu estou falando em beleza, em harmonia, eu tenho a repetição do padrão, é o que me deixa mais bonito. Então, por exemplo, eu tenho aqui um óculos, né? Tô sem ele por causa da luz, mas percebe que o óculos, ele repete os formatos que eu já carrego. Isso faz com que seja bonito, porque é harmônico. E a própria natureza foi criada dessa forma por Deus, onde
a natureza, trabalha assim as cores, trabalha a harmonia, e isso faz com que o nosso olhar perceba a beleza ali. Se eu tenho sentimentos ruins, histórias ruins dentro de mim, o que eu externalizo para o mundo reflete isso. No cinza, na falta de vontade de se cuidar, de comer certo, de fazer exercício, de vestir uma roupa colorida. É tudo pesado, é tudo triste. Se eu conto histórias para mim mesma de que aquilo foi um desafio, mas eu aprendi isso, de superação, de vitória, de coragem, de vencer todos esses desafios com alegria, com entretenimento para nossa alma, por que não? Eu começo a externalizar esse padrão no meu mundo e começo a trazer uma imagem, uma autoconfiança, uma postura, um posicionamento melhor, além de desenvolver várias habilidades, várias virtudes dentro de si. E essas são as chaves para você ter uma autoestima de valor, de verdade, e que não vai ruir a qualquer coisinha ruim que aconteça. Se você quer algo duradouro, é essa busca da reconexão e da cura com a tua essência que você precisa encarar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, deixa a sua curtida, manda para um amigo que também precisa ouvir isso, porque me ajuda a entender que sim, te ajudou e a criar mais conteúdos em cima disso. Se tiver dúvidas, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder todo mundo. E espero que vocês fiquem bem. Uma ótima semana.